Petróleo Brasileiro, Petrobras, é uma empresa de capital aberto, cujo acionista majoritário é o governo do Brasil, sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista. Com sede no Rio de Janeiro, opera atualmente em 14 países, no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. O seu lema atual é uma empresa integrada de energia que atua com responsabilidade social e ambiental. Em 2020, a Forbes Global 2000 classificou a Petrobras como a 70ª maior empresa pública do mundo. A empresa foi instituída em 3 de outubro de 1953 e deixou de monopolizar a indústria petroleira no Brasil em 1997, mas continua a ser uma importante produtora do produto, com uma produção diária de mais de 2 milhões de barris, 320 mil metros cúbicos. A multinacional é proprietária de refinarias, petroleiros, dutos e terminais. A Petrobras é líder mundial no desenvolvimento de tecnologia avançada para a exploração petrolífera em águas profundas e ultraprofundas. A Petrobras estava em 2011 no 5º lugar na classificação das maiores petrolíferas de capital aberto do mundo. Em valor de mercado, foi a 2ª maior empresa do continente americano e a 4ª maior do mundo, no ano de 2010. Em setembro de 2010, passou a ser a 2ª maior empresa de energia do mundo, sempre em termos de valor de mercado, segundo dados da Bloomberg e da Agência Brasil. Em setembro de 2010, a empresa ficou conhecida internacionalmente por efetuar a maior capitalização em capital aberto da história, 72,8 bilhões de dólares, à época 127,4 bilhões de reais, praticamente o dobro do recorde até então, que era da Nippon Telegraph de telefone, NTT, com 36,8 bilhões de dólares capitalizados em novembro de 1987. Em 2014, no entanto, a Petrobras teve um prejuízo de 21,587 bilhões de reais, o maior desde 1986 e o primeiro da empresa desde 1991. A perda de dinheiro causada pela corrupção entre 2004 e 2012 foi estimada em 6,194 bilhões de reais. Em 2015, a Petrobras registrou um prejuízo de 34,8 bilhões de reais, em decorrência da queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional, da crise econômica no país e da crise referente à Operação Lava Jato, que fez com que a empresa suspendesse seus investimentos, o que atingiu a rede de fornecedores de serviços e equipamentos. A Petrobras é responsável por 0,77% da emissão de gases efeito estufa na indústria no período entre 1988 até 2015, portanto, um dos maiores responsáveis para as mudanças climáticas que causam riscos à saúde, aos meios de subsistência, à segurança alimentar, ao suprimento de água e ao crescimento econômico. História. Após a Segunda Guerra Mundial iniciou-se no Brasil um intenso debate sobre a melhor maneira de explorar o petróleo no país. O assunto era polêmico uma vez que envolvia diversos aspectos políticos, tais como a soberania nacional, a importância dos recursos minerais estratégicos, a política de industrialização e os limites de atuação das empresas multinacionais no país. E foi um dos mais marcantes na história do Brasil nas décadas de 1940 a 1960. Para debatê-lo, constituíram-se 2 grupos com posições distintas, um que defendia a abertura do setor petrolífero à iniciativa privada, nacional e estrangeira, e outro, que desejava o monopólio estatal do petróleo. Ao ser promulgada, a Constituição Brasileira de 1946 estabelecia que a regulamentação sobre a exploração de petróleo no país fosse feita por meio de lei ordinária, criando assim a possibilidade da entrada de empresas estrangeiras no setor petrolífero. Em 1948, o então presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, enviou ao Congresso Nacional do Brasil um anteprojeto do Estatuto do Petróleo que, se aprovado, permitiria a participação da iniciativa privada na indústria de combustíveis. À época não existiam no país empresas nacionais com recursos financeiros, nem com tecnologia necessária, para a exploração de petróleo. Isso levou a que os chamados nacionalistas não concordassem com aquele anteprojeto de lei, por entenderem que a sua aprovação significaria simplesmente a entrega da estratégica exploração do petróleo brasileiro aos interesses das multinacionais. A produção mundial de petróleo era, naquela época, dominada por um oligopólio constituído pelas chamadas 7 irmãs, das quais 5 eram estadunidenses. Para defender a tese do monopólio estatal do petróleo organizaram um amplo movimento popular, a campanha O Petróleo é Nosso, em que se destacou, entre outros, o nome do escritor Monteiro Lobato. A mobilização popular conseguiu impedir a tramitação do anteprojeto do Estatuto do Petróleo no Congresso Nacional e muito contribuiu para a aprovação da Lei 2004 de 3 de outubro de 1953, que estabeleceu o monopólio estatal do petróleo e instituiu a Petrobras. A empresa foi instituída pela Lei nº 2004, sancionada pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, em 3 de outubro de 1953. A lei dispunha sobre a Política Nacional do Petróleo, definindo as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, CNP, estabelecendo o monopólio estatal do petróleo e a criação da Petrobras. As atividades da empresa foram iniciadas com o patrimônio recebido do Conselho Nacional do Petróleo, como a refinaria de Mataripe, na Bahia, e a refinaria de Cubatão, que ainda estava em construção. O CNP manteve a função fiscalizadora sobre o setor.
As operações de exploração e produção de petróleo, bem como as demais atividades ligadas ao setor de petróleo, gás natural e derivados, à exceção da distribuição atacadista e da revenda no varejo pelos postos de abastecimento, foram conduzidas pela Petrobras de 1954 a 1997, período em que a empresa tornou-se líder na comercialização de derivados no país. Nos primeiros anos a companhia frustrou as expectativas com descobertas tidas inicialmente como promissoras. Em 1955 jorrou petróleo em Nova Olinda do Norte, às margens do rio Madeira. Ali foram abertos 3 poços que não se mostraram em condições de produzir comercialmente. Outro achado foi na Bacia do Tucano, no Maranhão, que igualmente não se mostrou produtivo. Durante 6 anos, o departamento de exploração da Petrobras foi chefiado pelo geólogo norte-americano Walter Link, formado em geologia pela Universidade Wisconsin-Madison e que contava com mais de 20 anos de trabalho para Standard Oil de New Jersey. Em meados de 1960, Link encaminhou um relatório ao presidente da Petrobras, general Hidalio Sardenberg, relatando a falta de perspectivas para a prospecção de petróleo na Amazônia e que a Petrobras deveria concentrar suas buscas por petróleo no litoral. Esse relatório confidencial vazou para a imprensa, causando enormes desgastes para Link e o levando a deixar o Brasil. O relatório Link, como ficou conhecido e passou a ser chamado desde então, era dividido em 4 partes, 3 divulgadas na imprensa em 1960 e a última divulgada em 1961. No começo de 1961, contando com a presença do presidente Juscelino Kubitschek, foi inaugurada a refinaria de Duque de Caxias. Os militares, que passaram a ter participação destacada na política brasileira desde o tenentismo e no triunfo da Aliança Liberal liderada por Getúlio Vargas em 1930, dedicaram muitos dos seus esforços ao desenvolvimento da indústria do petróleo no Brasil e seus oficiais exerceram a presidência do Conselho Nacional do Petróleo e com a participação dos setores nacionalistas dos militares na criação da Petrobras durante a campanha O Petróleo é Nosso. Retomaram a dedicação para a Petrobras e durante a ditadura militar houve a construção de novas refinarias, de oleodutos e gasodutos. Em 1967 foi criada a sua primeira subsidiária, a Petroquisa, para viabilizar a construção da Petroquímica União e o posterior desenvolvimento no setor petroquímico brasileiro. Em 1968 a Petrobras inaugurou a refinaria Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul, e a refinaria Gabriel Passos, em Minas Gerais. Em 1971 foi a vez da distribuição e a rede de postos de combustíveis da Petrobras passar à administração por outra subsidiária, nesse caso a BR Distribuidora. No ano de 1972 entrou em funcionamento a refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo, e foi criada a Brespetro, subsidiária dedicada a explorar petróleo no exterior. Ainda em 1972 entrou em operação a primeira central petroquímica do país, a Petroquímica União, contando com a Petroquisa como acionista majoritária. Em 1976 a Brespetro realizou uma das maiores façanhas técnicas da recente história da Petrobras ao descobrir o campo de Masnon no Iraque. À época todas as reservas da Petrobras correspondiam a apenas 10% das do campo de Masnon. A primeira crise do petróleo deflagrada no final de 1973, com consequente aumento do barril no mercado internacional levaria o presidente Ernesto Geisel, que fora presidente da Petrobras, em fins de 1975 a abrir a prospecção de petróleo no Brasil sob contratos de risco para que outras empresas pudessem realizar explorações. Em 1991 a Petrobras colocou em operação em São Mateus do Sul, no Paraná, a unidade de processamento de xisto betuminoso, provando a eficácia do processo Petrosix. A Petrobras teve reconhecido seu êxito na exploração petrolífera em grandes profundidades marítimas do campo de Marlim na Bacia de Campos em 1992, quando recebeu pela primeira vez o OTC Distinguished Achievement Award for Companies, Organizations, and Institutions da Offshore Technology Conference. Depois de exercer por mais de 40 anos, em regime de monopólio, o trabalho de exploração, produção, refino e transporte do petróleo no Brasil, a Petrobras passou a competir com outras empresas estrangeiras e nacionais em 1997, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei N. Graus 9.478, de 6 de agosto de 1997. Tal lei regulamentou a redação dada ao artigo 177, 1 graus da Constituição da República pela Emenda Constitucional número 9 de 1995, permitindo que a União contratasse empresas privadas para exercê-lo. A partir daí foram criadas a Agência Nacional do Petróleo, ANP, responsável pela regulação, fiscalização e contratação das atividades do setor e o Conselho Nacional de Política Energética, órgão encarregado de formular a política pública de energia. Século XXI. Em 2000, foi lançado o PROCAP 3000, Programa de Capacitação Tecnológica em Águas Profundas, que visava desenvolver as tecnologias necessárias para explorar petróleo e gás a 3.000 metros de lâmina d'água e culminou na descoberta do pré-sal em 2007. Em 2001, a empresa recebeu da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a concessão para explorar o bloco BMS-10 na Bacia de Santos, onde perfuraria o primeiro poço do pré-sal, com mais de 5.000 metros de profundidade. Em 2002, aconteceu a compra da Pérez com Punk Energia, Pecon Energia, a segunda empresa petroleira da Argentina, com operações na Bolívia, Peru, Venezuela e Brasil.
Em 2003, coincidindo com a comemoração dos seus 50 anos, a Petrobras dobrou a sua produção diária de óleo e gás natural, ultrapassando a marca de 109 milhões de barris, no Brasil e no exterior. Em 2004, a Petrobras assinou um contrato para explorar um bloco petrolífero no Irã, onde investiu 178 milhões de dólares até devolver a concessão, em 2009. A partir de 2005, a Petrobras chegou pela primeira vez na camada do pré-sal, com a perfuração de poço de 6.915 metros de profundidade, no bloco BMS-10 na Bacia de Santos, ainda em caráter experimental, não comercial, com a retirada de petróleo considerado de boa qualidade. Em 2006, o Brasil alcançou a autossuficiência temporária em petróleo e iniciou-se a produção da plataforma P50, no campo de Albacora Leste, na Bacia de Campos Ponto em abril do mesmo ano. O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu início à produção da plataforma P50, no campo de Albacora Leste, na Bacia de Campos. Nesta época, após 53 anos de operação e trabalho da empresa, o Brasil chegou a atingir uma temporária autossuficiência em petróleo, posteriormente ardida devido ao aumento de consumo. Em 2007, foi descoberta pela estatal a maior jazida de óleo e gás natural do país, no campo petrolífero de Tupi, na Bacia de Santos, com volume de aproximadamente 5 bilhões a 8 bilhões de barris, ou 12 bilhões de barris de óleo equivalente, BOE, medida que engloba óleo e gás. No ano seguinte, a Petrobras ficou em primeiro lugar no ranking como a petroleira mais sustentável do mundo, com a pontuação de 92,25%, conforme pesquisa da Management Excellence, MI. Foram descobertas as acumulações de óleo leve de Tirocídon, em águas rasas na Bacia de Santos, e em 2 de setembro do mesmo ano, o navio plataforma P-34 iniciou a primeira produção no pré-sal no campo de Jubarte, na Bacia de Campos, no litoral sul do estado do Espírito Santo. A produção iniciou-se através do poço 1ESS-103A, com um volume diário de 18 mil barris. Em 2009, a empresa passou do 20º para o 4º lugar entre as empresas mais respeitadas do mundo. De acordo com o Reputation Institute, em maio do mesmo ano, iniciou a produção de petróleo em Tupi, com uma interrupção em julho e retomada em setembro. Em 2014, a Petrobras devolveu a área em que realizou a primeira perfuração do pré-sal. O bloco BMS-10, na Bacia de Santos, foi entregue à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, após a estatal não ter cumprido os prazos para a declaração de comercialidade da área. Além das atividades da holding, o sistema Petrobras também inclui subsidiárias, empresas com diretorias próprias, interligadas à sede. Além disso, há o Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguel de Melo, CEMPES, que adquiriu renome internacional nas últimas décadas pelas tecnologias que desenvolve. Em 1º de abril de 2015, a Petrobras anunciou ter fechado um investimento de 3,5 bilhões de dólares, 11,2 bilhões de reais na cotação do dia, com o Banco de Desenvolvimento da China. É o primeiro contrato dentro de um acordo de cooperação vigorou entre 2015 e 2016. Assim, a empresa tenta se reequilibrar financeiramente depois das difíceis crises dos últimos anos e dos escândalos de corrupção. Em dezembro de 2017, pela primeira vez, o pré-sal respondeu por 50,7% do total de barris de petróleo e gás natural extraídos no país, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Até 2012, o pré-sal ainda representava menos de 10% da produção total nacional. No final de 2014, correspondia a 25%. Em 2016, atingiu os 40% e desde então vem batendo sucessivos recordes. A produção nacional de petróleo cresceu 4%, para uma média de 2,622 milhões de barris diários, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Alavancada pelo pré-sal, a Bacia de Santos teve crescimento de 29% na produção de óleo e gás em 2017, para 1,434 milhão de BOE dia. A região ostenta, desde setembro, o posto de maior bacia produtora do país. Os dados da ANP sugerem que, mantida a tendência dos últimos meses, Santos deve se consolidar no topo do ranking em 2018. Em 2016, na média, a Bacia de Campos manteve-se na liderança, com 1,510 milhão de BOE dia. Em 2017, a Petrobras teve participação de 77,8% na produção nacional de petróleo. Em maio de 2019, foi anunciado o fim do Prêmio Petrobras de Jornalismo, que tinha sido criado em 2013, em comemoração aos 60 anos da empresa. Em maio de 2019, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, e a Petrobras celebram um termo de compromisso prevendo obrigatoriedade de alienação de 8 de suas 13 refinarias para incentivar a entrada de novos agentes econômicos no mercado e fomentar a competitividade, tendo sido vendidas 3, RLAM, Reman e SIX. No mesmo ano, um outro TCC foi assinado, pelo qual a estatal se comprometia a vender ativos ligados ao mercado de gás natural, o qual resultou na venda da TEG e da Gaspetro. No entanto,
Em 2024, o CAD revisou os acordos, desobrigando as vendas, após a estatal enfrentar dificuldades para encontrar compradores que atendessem aos requisitos estabelecidos pelo TCC. De 2015 a 2022, a Petrobras realizou a venda de ativos num total de cerca de 243,7 bilhões de reais em bens da companhia. Entre esses negócios, estão as vendas da Petrobras Argentina, 2016, dos gasodutos do Sudeste da Nova Transportadora do Sudeste, NTS, 2017, da malha de gasodutos do Norte e Nordeste da Transportadora Associada de Gás, TEG, 2019, da Liquigás, 2020, BR Distribuidora, 2021, da Refinaria Landulfo Alves, RLAM, 2021, da Gaspetro, 2022, da Refinaria Isaac Sabá, Reman, 2022, da Refinaria Clara Camarão, RPCC, e do Polo Potiguar, 2022, da Unidade de Industrialização do Xisto, SIX, 2022. Dentre outras participações acionárias. Segundo a companhia, o plano foi adotado para gerar recursos para pagamento de dívidas e reforçar investimentos na exploração de petróleo no pré-sal, embora houvesse críticas sobre a forma como essa venda afetaria as políticas de energia e de petroquímica no país. No início de 2024, a Petrobras recebeu pela quinta vez o Distinguished Achievement Award da Offshore Technology Conference. A premiação se deveu ao programa de renovação na Bacia de Campos.